Invocando a presença de Deus, dou por aberta essa sessão do Tribunal Pleno, edital de citação e intimação 11/2024. Processo uma pauta de 5 processos, ou seja, uma pauta longa, extensa, mas que com certeza iremos trabalhar com galhardia e com a justiça necessária em cada um dos casos. Agradecendo a presença dos nobres pares, Dr. Fernando, Dr. Gisele, Dr. Jefferson, Dr. William, Dr. Arthur e Dr. Sandro, que se encontram online. Agradecendo também a presença de todos os advogados presentes, todas as partes, Dr. Itamar, que se encontra presente, nosso visitante de Maringá, nossa sempre cortês e diligente doutora Ana, nossa secretária, e por todos os que futuramente ingressarem na sessão. Sem mais delongas, temos pedido de preferência, e conforme o código, visitante que não seja da cidade tem preferência, apregou nesse ato o item 5 da pauta, recurso 24/2024, em que o recurso de possível interessado Associação Guarapuava, futsal feminino, referente à decisão da segunda comissão disciplinar, em que figura como recorrente a Prefeitura de Maringá. Tem a palavra o doutor Sandro, que é o relator, para proferir relatório. Boa noite, excelentíssimo senhor doutor presidente Peterson Musiol Morosco, e em seu nome cumprimento a todos os nobres colegas, ao representante da Procuradoria, bem como todos os advogados aqui participantes desta sessão de julgamento. Sem mais delongas, passamos então à leitura do processo número 24/2024 em relação ao relatório. Trata-se de recurso interposto pela Associação Guarapuava de Futsal, Uniguaracá, atuando como terceiro interveniente contra a decisão proferida pela segunda comissão disciplinar, que absolveu unanimemente a Prefeitura de Maringá. Em denúncia, a Procuradoria afirmou que recebeu e analisou notícia de infração apresentada pela equipe Uniguaracá de Guarapuava, que alegava a escalação irregular da atleta Larissa Inhoato Rivas, pela equipe da Prefeitura de Maringá, em 2 partidas. A Procuradoria solicitou à Federação Paraense de Futebol de Salão esclarecimentos acerca da suposta irregularidade da atleta. E a Federação, através de ofício, informou que a referida atleta teve sua transferência efetuada no 7 de agosto de 2024, com carta liberatória, expedida pela equipe cedente, saindo da equipe de Guarapuava e indo para a equipe de Maringá. A Federação também esclareceu que, enquanto ainda na equipe de Guarapuava, a atleta participou apenas de 3 jogos para a categoria de base sub-20, não tendo jogado pela equipe adulta do mesmo clube. Após a transferência efetivada pela Federação, a atleta disputou 2 jogos pela equipe adulta da Prefeitura de Maringá. A Procuradoria sustentou que a denunciada infringiu duplamente o artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, alegando que a atleta atuou irregularmente em 2 partidas e requereu sua condenação. A Associação Guarapuava de Futsal, inconformada com a decisão de absolvição, apresentou o presente recurso, argumentando que a decisão da primeira instância foi equivocada, fundamentando que a comissão não levou em consideração o regulamento da competição quanto aos limites de datas para inscrições, revalidações e transferência, mais precisamente no parágrafo 1º, que diz: para a transferência de atletas de qualquer equipe da série prata feminina, fica livre até a data do dia 31 de maio de 2024. Ainda finaliza afirmando que a possibilidade de transferência da atleta não é o mérito da questão, mas sim a sua utilização e atuação em quadra. A Procuradoria, em suas contrarrazões, entende pelo não provimento do recurso interposto pela recorrente, em razão da ilegitimidade para propor o recurso voluntário. Tendo em vista que a notícia da infração apresentada pela EPD de Guarapuava foi incorporada à denúncia, e assim, a legitimidade para propor o recurso era da Procuradoria de Justiça Desportiva, que não o fez. Por conseguinte, pugna pelo não conhecimento e não provimento do recurso. A Associação Cultural Desportiva Maringá, em suas contrarrazões recursais, também pleiteia pelo não recebimento do recurso voluntário de Guarapuava em razão da ilegitimidade recursal. E, caso essa preliminar seja superada, pela total improcedência do pleito com a consequente manutenção da decisão da primeira instância. O recurso foi interposto,
de maneira tempestiva e encontra-se em condições de ser julgado por este pleno. Era o que continha, excelentíssimo presidente. Primeira discussão relatório. Está presente o advogado de Guarapuava? O advogado de Guarapuava ficou despresente? Não. Para falar por Guarapuava? Então, com a palavra, a Procuradoria, posteriormente, primeiro a recorrente. Vamos lá, recorrente é Maringá. Recorrido. Recorrente não se encontra presente, né? Guarapuava não se encontra presente. Não se encontra presente. Então, com a palavra, os recorridos, que são dois, tanto a Procuradoria quanto a Maringá. Pode ser, independente. Santíssimo senhor presidente, o Peterson, quem saúde, vocês demais nomes todos que acompanham esse pelo Progresso Tribunal de Justiça Esportivo Salve. Os colegas que estão presentes atualmente. Saudando também o Dr. Camargo, que hoje presença aqui, pessoalmente, mesmo excepcional. Excelência, quanto ao caso, que eu poderia ratificar os termos das contrarrazões, por entender que não houve o pedido de habilitação do terceiro interveniente no processo no dia anterior à sessão de julgamento na comissão disciplinar. Ainda que a equipe tenha apresentado a notícia de infração, a denúncia é de lado da Procuradoria. Então, caberia sim à equipe, se antes tivesse interesse no julgamento, fazer o devido requerimento de intervenção terceiro, que não foi feito. Portanto, não cumpriu o que dispôs o artigo 55 do CPJ. Não bastasse isso, excelências, caso entendam que há, sim, legitimidade para o recurso, nesse caso, em que tese a Procuradoria tem ofertado a denúncia, com a sessão de julgamento, os argumentos trazidos pela equipe denunciada foram acolhidos pela colhendo comissão disciplinar de forma. A Procuradoria também se convenceu de que não houve infração, considerando que o artigo 40 trata de transferência entre atletas da Série Prata. Conforme consta nos autos, a jogadora em questão, ela jogou pela base da equipe noticiante e foi transferida para jogar a Série Prata, razão pela qual a Procuradoria entende que também não haveria ali uma infração. Pelo que se pede, portanto, excelências, preliminarmente, que não seja conhecido o recurso pela ausência de legitimidade para recorrer, sucessivamente, caso se entenda que há legitimidade, que no mérito seja julgado, seja desprovido o recurso. É a manifestação, senhor presidente. Muito obrigado. Realizada a manifestação. Recorridos, passo a palavra ao senhor recorrido, da equipe de Maringá. Obrigado, presidente. Senhor presidente, salvo todos os pares, né, tanto presencialmente quanto virtualmente, da secretária, do presidente da Procuradoria Desportiva, agradecer a presença do Edson, que o Maringá esteve já na primeira sessão, né, na primeira e segunda comissão disciplinar, semana passada, né, e fiz questão de vir aqui novamente, eu informei, né, que poderia acompanhar por vídeo, enfim, mas para prestigiar esse tribunal, foi importante, né, uma pessoa que já tem, né, 40 anos já dentro do futsal, há bastante tempo, né, e fez questão de vir acompanhar. Excelências, conforme muito bem colocado pela Procuradoria Desportiva, facilitou o trabalho do segundo recolhido, né, que basicamente a mesma linha, né, a mesma situação. Primeiro, com relação à intervenção terceira. Intervenção terceira, artigo 55, é muito claro, pode ser admitido, né, desde que tenha interesse, vinculação direta com a questão, devendo ser acompanhado de prova de legitimidade, né, e requerido até antes da sessão de julgamento, que foi na semana passada, se não me engano, na quarta-feira, até terça da semana passada. Caso o Guarapuava quisesse, poderia ingressar com intervenção terceira e, sim, sustentar, fazer, né, todos os atos, né. O doutor Pérez acompanhou, né, anteriormente, outras situações de intervenção de terceiro, Paranaguá, Rio Branco, que teve toda essa discussão no futebol no passado, então sabe bem todos os procedimentos, toda a situação, né, como que deve ocorrer. E no caso do Guarapuava, não houve esse requerimento correto. Outra situação, excelências, que Nunca foi mais certo, por isso. Tá funcionando? Tá.
Então, né, retomando aqui do relação ao artigo 55, da intervenção do terceiro, né, no caso em tela, não preencheu de nenhuma forma os requisitos, né, tanto que não teve intervenção e não teve qualquer manifestação já em primeiro grau. E muito bem dito pela Procuradoria Desportiva, a partir do momento que você faz a notícia de infração, a Procuradoria pode arquivar ou pode entender naquele momento pela denúncia. Virou titular da ação, Procuradoria Desportiva, única titular. Poderia ter o segundo titular se não ingressasse para a intervenção do terceiro, que não foi feito. Então, ali já mataria a questão. Segundo fato interessante, parágrafo único. As entidades de administração do desporto, no caso a federação, têm a prerrogativa de intervir no processo no estado que se encontrarem. Então, caso a federação entendesse que houve uma irregularidade, houve qualquer situação, né, de atleta irregular, poderia intervir, poderia estar aqui nesse momento já em segundo grau, porque o parágrafo único do artigo 55 permite. E a federação, né, também não está presente, por quê? Porque entende que, né, não houve nenhuma irregularidade. Então, já na preliminar, já estaria superada. Mas, né, como o doutor Denis adentrou no mérito, né, caso necessário, também por extrema segurança, também farei. Com relação ao que foi provado em primeira instância, ficou uma situação muito clara. São duas situações distintas. A notícia de infração e também, posteriormente, a denúncia, que acabou induzindo a denúncia nesse sentido, é como se houvesse uma irregularidade na categoria prata, né, do atleta que disputa a categoria prata adulto agora, e anteriormente ela disputou única e exclusivamente a categoria de base. E não existe essa proibição. Tanto é verdade que saiu a carta de liberação, né, da equipe anterior, coincidência Guarapava, para poder vir para Maringá. E, logicamente, né, o Toreto tem aí 40 anos de esporte, não contrataria uma atleta que não poderia jogar em nenhuma categoria. Quer dizer, ele sabia que ela não poderia jogar na base, já tinha jogado na base, então na base não poderia. Mas no adulto, sim, não tem sentido o atleta ficar daí, seria um prejuízo para a própria atleta, né, ela ser contratado para ficar treinando. Não tem a mínima lógica. Isso foi bem abordado também na primeiro grau. Então, diante disso, o regulamento é específico, o regulamento específico da prata, né? E na documentação juntada, né, fica claro ali a questão da liberação do atleta, que está consta nos autos, não tem aqui, se eu imprimir aqui, esqueci aqui, esse documento. Boletim Informativo Diário 2024, aparece relação de atletas, está na página 10 dos autos ali, depois, se vocês lerem se quiserem, relação de atletas liberados. Então, já aparece o próprio documento dizendo que o atleta está liberado. A própria federação dá a condição do jogo como atleta liberado. E aparece o nome do atleta, a data, para a Prefeitura de Maringá. Qual que seria o sentido do atleta estar liberado, né, sendo que estaria irregular? Quer dizer, é uma situação, né, totalmente atípica, né? Não teria o mínimo sentido por todos esses fatos. Primeiro, por estar a própria federação liberada, a própria federação, na hora que relatou a própria Procuradoria Desportiva, ela pergunta claramente sobre irregularidade, a federação ela não aponta nenhuma irregularidade, ao contrário, ela fala que o atleta jogou na base de umas partidas e depois jogou as partidas no adulto. Então, são competições distintas, regulamentos distintos, e não teve, né, qualquer infração disciplinar. Então, excelências, considerando já a decisão unânime de primeiro grau, 3 votos já todos que bem analisaram o caso, votaram pela absolução, corroborado também agora com a manifestação da Procuradoria Desportiva, que se convenceu em sessão, ele analisou o caso e verificou, por isso sequer recorreu, né, e ainda mais pelo fato da questão da ilegitimidade da equipe de Guarapava em recorrer, eu peço primeiro, sequer o recebimento, né, do recurso por essa preliminar, e caso se adentre ao mérito, seja mantida a decisão de primeiro grau por tudo já aprovado nos autos e pelo exposto. É a manifestação. Obrigado. Apesar da manifestação, devolvo a palavra para o outro relator para poder voto. Pois não, excelência. Vamos, então, à preliminar com relação à legitimidade para recorrer. O artigo 74 do CPJD estabelece as condições para a legitimidade das partes do âmbito desportivo. A análise desse dispositivo permite uma interpretação ampliada dos legitimados para recorrer, incluindo não apenas as partes diretamente envolvidas na competição, mas também aqueles que, por sua atuação, possam ter interesse na integridade e na regularidade do campeonato. Pois bem, nesse sentido, a Associação Guarapuava de Futsal pode ser considerada a parte interessada na medida em que seu interesse
não ser o que se restringe a uma relação direta com a equipe da Prefeitura de Maringá, mas sim a defesa da regularidade da competição e dos princípios que regem o esporte. Ao interesse jurídico, a Associação Guarapuava, na condição de terceiro interveniente, deve demonstrar, sim, que a decisão de absolvição da Prefeitura de Maringá afeta as suas atividades, interesse ou competição como um todo. A eventual irregularidade na escalação de atletas compromete a igualdade das condições e a lisura do campeonato, sendo o interesse da associação em zelar pela correção das práticas esportivas. Interesse substancial. Além do interesse jurídico, a associação deve demonstrar que a decisão pode gerar efeitos práticos na sua atuação, como possibilidade de interferir nas próximas competições em que participará. E a manutenção da decisão de absolvição pode levar à sensação de impunidade, o que, em última instância, prejudica a imagem e a credibilidade do esporte. Conclusão sobre esta preliminar. Diante da análise do artigo 74, sob a perspectiva lato sensu, conclui-se que a Associação Guarapuava possui legitimidade para interpor o recurso, uma vez que seu interesse está diretamente relacionado à defesa da integridade e da regularidade da competição em questão. Assim, a preliminar de legitimidade ativa, levantada pela Procuradoria e pela Prefeitura de Maringá, deve ser rejeitada e o recurso deve ser analisado quanto ao seu mérito. Passamos à análise do mérito. Os fatos subjacentes ao presente recurso ocorrem... Doutor, acredito que, como é preliminar, acredito que temos que votar, porque pode ter um entendimento diferente. Positivo. E nesse sentido, a análise do mérito já restar prejudicada. Diante disso, pergunto se há voto divergente. Não havendo, então pode prosseguir. Por unanimidade, fica rechaçada, tendo em vista o interesse dele ter no protocolado a notícia de infração, então mostra o interesse propriamente dito, e de maneira lato sensu resta cumprido. Passo, então, ao mérito. Agora sim, doutor Santos. Vos agradeço, presidente. Os fatos subjacentes ao presente recurso ocorrem durante o 30º Campeonato Paranaense da Primeira Divisão Série Prata Feminina 2024, quando a Prefeitura de Maringá foi denunciada por escalar irregularmente a atleta Larissa Impato Ribas. Para analisar o caso, entendo ser necessário... Fechou? Está mudo. Está mudo. Alguém fechou. Abri novamente aqui, Excelência. Muito obrigado por avisar. Sim. Para analisar o caso, entendo ser necessária a observância em conjunto do Regulamento Geral de Competições e o Regulamento Específico da Competição, posto que daquele advém este. Pois bem, dentre os princípios consubstanciados no RGC de 2024, insta a destacar que cada competição promovida pela Federação Paranaense de Futebol de Salão é autônoma e independente entre si. Destaco ainda, de ter tantos objetivos das competições, que um deles é dar acesso aos praticantes, segregando-os entre profissionais e não profissionais, artigos 7º e incisos de mencionado colex. Ainda, dentro desse contexto, o artigo 25 estabelece uma clara distinção entre a série prata e demais categorias, inclusive citando categoria adulta, sendo distinta quanto às demais entendidas como de base ou subs. Evidencia que as regras que regem cada uma devem ser respeitadas e aplicadas de acordo com as suas especificidades, categoria por categoria. Ademais, conforme o parágrafo 5º do artigo 32, o Boletim Informativo Diário, BID, é o documento oficial e suficiente para tratar da condição de jogo de um atleta. E, no presente caso, tal isenção jamais foi contestada. Tal inserção jamais foi contestada. Ainda no parágrafo 7º do mesmo artigo, trata da situação da irregularidade do atleta, que é caracterizada quando o atleta atua na mesma competição e na mesma categoria, e que eventual exceção a esta regra deveria ter sido feita em regimento específico da competição, o que não se verifica no presente caso. Conforme os documentos apresentados e os esclarecimentos da Federação Paranaense de Futebol de Salão, apenas se tem registro de que o atleta atuou anteriormente na equipe sub-20 de Guarapuava, onde participou de 3 jogos sem jamais ter jogado pela equipe adulta daquele clube. Evidente, então, que o atleta em questão participou de competições promovidas pela Federação em equipes e categorias distintas, cada qual com o seu regramento, conforme amplamente deliberado.
Ou seja, tratando-se de equipes, competições e categorias, Avise ele. Beleza. Olá. Microfone mutado. Tente desmutar o microfone. Estão me ouvindo, doutores? Agora sim. Vamos retomar o ponto, né? Conforme os documentos apresentados e os esclarecimentos da Federação Paraense de Futebol de Salão, apenas tem registro de que a atleta atuou anteriormente na equipe sub-20 de Guarapuava, onde participou de 3 jogos sem jamais ter jogado pela equipe adulta daquele clube. É evidente, então, que a atleta em questão participou de competições promovidas pela Federação Paraense de Futebol de Salão, em equipes e categorias distintas, cada qual com o seu regramento, conforme amplamente deliberado. Ou seja, tratando-se de equipes, competições e categorias completamente diferentes, não recai o caso concreto em quaisquer violação ao contido no artigo 40 do regimento específico da competição do Campeonato Paranaense, Primeira Divisão, Série Prata Feminina 2024. Assim, não se caracteriza infração ao artigo 214 do CBJD, que prevê sanções para a escalação irregular de atletas em competições para as quais não estão habilitadas. Assim, pelo exposto, a decisão da segunda comissão disciplinar deve ser mantida. Assim, a absolvição à Prefeitura de Maringá, pois não se comprovou qualquer infração ao artigo 214 do CBJD, dado que a atleta Larissa, em Oato Ribas, não atuou em equipe profissional no Campeonato Paranaense da Primeira Divisão, Série Prata, de 2024, de maneira anterior. É o voto, Excelência. Agradecemos todo o empenho aí do nobre relator aí, mesmo com as dificuldades da internet, que com certeza deu para perceber exatamente o seu voto e todas as justificativas. Realizado, passo aqui a colher os votos. Não. Há voto divergente? Não há. Por unanimidade, fica mantida a decisão, e eu ainda faço um adendo. É que, na verdade, aqui, talvez, para as equipes, um leigo que leia, pode dar um certo, nossa, foi transferido para a prata. Não, em nenhum momento aqui diz para a prata, e sim equipe da Série Prata, ou seja, precisará ser da prata para prata ou da ouro aqui, que é o parágrafo 2º. Então, assim, isso pode gerar dúvidas nos grupos de futebol, então, que fique bem pontuado registrar o brilhante voto e a brilhante análise do doutor Sandro, mas que fique bem pontuado que talvez, numa próxima, caiba também uma melhor explicação no regulamento, apesar de que o regulamento é claro para advogados, talvez que vá haver o da Série Prata, né? É óbvio, Guarapuava, a gente não pode impedir eles de tentarem, né? Eu acho que o pedido cabe a todos. Mas, então, por unanimidade de votos, fica aqui mantida a decisão da primeira comissão, da segunda comissão disciplinar. É o resultado que proclamo. Vamos lá para o próximo item da pauta. Deixa eu ter. Ok. Até logo. Até logo, exatamente. Prazer. Até logo. Até logo. Vamos lá. Então, temos aqui o pedido de preferência do doutor Rafael Galli. Ele se encontra presente? Ele se encontra. É o item 4 da pauta, né? Isso, processo 305. 305. Perfeito. Apregou, então. Eu acho que é o doutor Arthur, né, doutor Arthur? Perfeito.
Então, recurso 23 de 2024, autos 305 de 2024, milionários, recurso referente à decisão da primeira comissão disciplinar, recorrente, o Felipe Roberto Linhares Dias, o atleta do Milionários, recorrido à Procuradoria. Tem a palavra para proferir o relatório, doutor Arthur. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento a todos, representantes também da Procuradoria, quem está presente, quem estiver presente, doutora Ana, nossa secretária, brilhantes advogados aqui presentes, muito boa noite. Então vamos lá. Autos 305/2024, recurso voluntário 23/2024, recorrente Felipe Roberto Linhares Dias, recorrida à Procuradoria de Justiça Desportiva, com origem da decisão da primeira comissão disciplinar por incursão no artigo 257, parágrafo 1º do CBJD. Trata-se de recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo atleta Felipe Roberto Linhares Dias, da entidade de prática desportiva Milionário UFC, em face da decisão proferida pela primeira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Futsal do Paraná, que condenou o atleta à pena de suspensão de 6 partidas por infração ao artigo 257, parágrafo 1º do CBJD. O recurso foi recebido por ser tempestivo e estar com devido preparo. Contra as razões foram oferecidas pela Procuradoria. Relembrando os fatos objetos do presente recurso, a Procuradoria ofertou denúncia no dia 16 de setembro de 2024, trazendo como fundamento da sua peça acusatória os seguintes fatos e normas aplicáveis ao caso, que, conforme o disposto no julgamento recorrido, se refere ao fato que incidiu na aplicação da infração do artigo 257, parágrafo 1º do CBJD. Ou seja, abre aspas, expulsei o atleta Sr. Felipe Roberto Linhares Dias, número 8, registro 288-218, da equipe Milionários FC, por correr em direção ao torcedor que jogou a cerveja, o chamando e fazendo gestos para brigar. Se criou um tumulto generalizado com alguns torcedores. Após os seguranças que prestavam o apoio, conseguiram retirar os torcedores do ginásio e controlar a situação. Após 10 minutos de espera, a equipe conseguiu entrar para o vestiário. Em razão deste fato, a Procuradoria pediu a condenação à pena do artigo 257, parágrafo 1º, ou seja, 6 jogos de suspensão. Ou, alternativamente, no caso de não aplicação da pena do 257, parágrafo 1º, fosse aplicado o artigo 258-A ou ainda o próprio 258 do CPJD, que prevê penas de 2 a 6 partidas ou 1 a 6 partidas de suspensão, respectivamente. No dia 1º de outubro de 2024, ocorreu a sessão de julgamento do presente caso, onde, após os atos realizados pelas partes, a comissão proferiu a seguinte decisão, reduzida a termo, conforme ata 53/2024. Denunciado Felipe Roberto Linhares Dias, por unanimidade de votos, condenado a pena de 6 partidas de suspensão em concreto por infração a 257, parágrafo 1º. Portanto, por unanimidade de votos, condenou o atleta recorrente e não foi lavrado acórdão. E resignado com a decisão da respeitável comissão disciplinar, o atleta interpôs o presente recurso, pretendendo absolvição em relação à condenação aplicada ou a reclassificação, pois, abre aspas, entende pela inaplicabilidade do artigo 257, parágrafo 1º, por não ser uma situação típica de rixa, não teria havido contato físico entre o recorrente e o torcedor, não somente uma reação verbal e uma resposta a uma provocação causada pelo torcedor, e que a ação não teria gerado incitação à violência por atletas e torcedores. B, que a rixa é entendida como conflito físico direto entre 2 ou mais atletas, caracterizado pela desordem e ausência de controle durante o jogo, ou nos momentos imediatamente posteriores. Para que seja configurada a rixa, é essencial que haja intenção de agredir fisicamente o adversário ou incitar terceiros a participarem de um confronto físico. C, pugna pela absolvição da infração do artigo 257, parágrafo 1º, pois entende não ter havido qualquer contato físico ou incitação à violência pelo recorrente. D, caso não entenda pela absolvição, seja reclassificada a infração para o artigo 258, uma vez que se trataria de um ato contrário à disciplina e à ética desportiva. Por sua vez,
De forma resumida, a Procuradoria apresentou contra-razões, pugnando pelo não conhecimento do recurso por deserção recursal, uma vez que a procuração outorgada nos autos não seria do atleta recorrente, e que se refere à EPD de futebol feminino. No mérito, a Procuradoria pugnou pela manutenção da decisão da comissão disciplinar e argumentou que o recorrente não produziu prova alguma do que alegou em recurso e pediu a condenação ao artigo 257 ou, alternativamente, o 258A ou o 258 do CBJD. Esse é o relatório, senhor presidente. Agora, exibição de alguma prova, doutor Rafael? Não, não há necessidade, presidente. Procuradoria? Então, com a palavra, o recorrente. Perfeitamente. Agora que me foi passada a palavra formalmente, gostaria de cumprimentar os senhores auditores, o que faço na pessoa do nobre relator do presente recurso, doutor Arthur de Almeida Boer. Cumprimento o eminente membro da Procuradoria, doutor Denis, e deixo aqui desde já os meus cumprimentos. Cumprimento também a Ana, sempre muito diligente e prestativa naquilo que se propõe a fazer, e todos os demais que nos acompanham. Veja só, senhores auditores, trata-se de um recurso cujo objeto é uma condenação onde a EPD, naquela oportunidade, não contatou um procurador para que pudesse fazer sua defesa e juntar as provas necessárias. Então, a própria sustentação oral, assim como o recurso já protocolada, nos utilizaremos das provas já produzidas nos autos, em especial a súmula da partida, né? O relatório do árbitro. Vejam só, o árbitro, ao relatar o que aconteceu, deixa muito claro que a ação do atleta representa uma reação ao que foi realizado pelo torcedor da EPD mandante. Tanto é que a EPD mandante foi condenada 2 vezes pelo artigo 213 lá no julgamento da comissão disciplinar. Esse torcedor foi até o banco de reservas da EPD Milionários, jogou cerveja nos atletas que ali estavam, acertando alguns atletas. O senhor Felipe, ora recorrente, um ato de reação, correu, segundo a súmula, em direção ao torcedor que jogou a cerveja, tá? Mas aqui entra uma questão muito importante, senhores auditores, que eu gostaria que vossas excelências se atentassem. Não há na súmula qualquer indício de que o recorrente tenha ido até o torcedor. Ele correu em direção. Não há informação de se ele chegou, se ele entrou em vias de fato, se ele pulou na arquibancada. Então, a súmula é um pouco vaga em relação ao que de fato aconteceu. O que se presume com aquilo que a súmula nos traz é que o jogador, o recorrente, reagindo a um ato de um torcedor da EPD mandante, correu em direção a esse, mas não chegou até ele. E que nesse ato de correr em direção ao torcedor que jogou a cerveja, até mesmo no ato de tentar identificar quem fez aquela lançamento de líquido em direção ao banco de reserva, acabou ali proferindo, segundo a súmula, fazendo gestos, chamando para a briga. Mas não há qualquer elemento nos autos em comento que indique a participação do recorrente em uma rixa. Isso porque a rixa exige o contato físico. Não houve contato físico, tanto é que a própria súmula diz que o jogador correu e fez gestos, mas não que entrou em vias de fato, não que participou do tumulto que se formou eventualmente lá na arquibancada. Então, por esse motivo, a defesa entende que não há o que se falar em aplicação do artigo 257, pelo simples fato da inexistência de uma rixa da qual
o recorrido tenha participado. A súmula não diz que ele participou de rixa. A súmula diz que ele correu em direção a um torcedor que jogou um líquido em direção ao seu banco de reserva e que fez gestos. Então não há o que falar em rixa. E por esse motivo, existe no CBJD um artigo que se aplica melhor ao fato narrado na súmula, que é o artigo 258. Ele deveria ter corrido em direção ao torcedor? Deveria ter feito gesto? Não. Indiscutivelmente, não. E não cabe à defesa aqui brigar com os fatos extraídos da súmula. Mas não pode essa justiça desportiva presumir que ocorreram fatos que não estão descritos na súmula. Se nós tivéssemos tido a oportunidade de juntar o vídeo, nem vem ao caso aqui, porque não deve servir como fundamento, uma vez que não está nos autos, ficaria muito claro que não existiu rixa. Assim como não existiu de fato, não existe no processo. Não existe indício de que o recorrente tenha participado da rixa. Existe indício de que ele cometeu uma atitude antidesportiva. Correu em direção a um torcedor. O jogador não deve responder provocação de torcedor. Isso é incontroverso, ponto. Não é com isso que se discute. O que se discute aqui, senhores auditores, é a existência ou não de rixa. E não há, repito, qualquer indício de que o mesmo tenha participado de rixa. Então, no primeiro momento, a defesa pede a desclassificação tanto da denúncia quanto da condenação na comissão disciplinar para eventual aplicação do artigo 258 do CBJD. E, ainda assim, caso vocês entendam que de fato houve ali uma atitude antidesportiva, o que se pleiteia em razão, primeiro, da ausência de qualquer antecedente por parte do recorrente. Segundo, por se tratar da série bronze do campeonato estadual, ou seja, terceira divisão de um campeonato regional, requer que uma eventual condenação seja substituída por advertência e, não sendo esse o caso, que seja aplicado o artigo 182 do CBJD, por se tratar de competição considerada, que não pode ser considerada profissional. Não obstante, há que se falar também em proporcionalidade. Nós estamos aplicando 6 partidas de suspensão para um atleta que reagiu ao lançamento de um líquido em direção ao seu banco de reserva. Existe proporcionalidade na aplicação dessa pena? 6 partidas por correr em direção para identificar um torcedor que jogou líquido em direção ao seu banco de reserva e fazer gestos a ele? A defesa entende que não há uma proporcionalidade adequada ao fato concreto. E por esse motivo, caso entendam pela manutenção da decisão de primeiro grau, requer, mais uma vez, seja aplicado o artigo 182 e reduzida a pena de suspensão. Essa é a breve manifestação da defesa. Eu agradeço o tempo que me foi concedido e devolvo a palavra ao presidente. Usado pelo tempo regimental, passo também a palavra à Procuradoria que se manifeste no prazo legal. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, cumprimento a nossa secretária, na sessão anterior, saudando o colega Dr. Rafael, sempre enviando manifestações. Quanto ao caso, excelências, primeiro, eu entendo que realmente coisa deve ser aplicada aqui. Não sei se não foi elaborado a forma, não ficou claro para mim se essas 6 partidas em concreto, de fato, foram com aplicação 182, se você questão em concreto 6. De qualquer forma, 12 seria uma pena bem pesada. Eu vou partir do pressuposto que não citaram 182, a entender que deve ser mantida aqui a pena 257, considerando que a súmula é clara em
será que o atleta correu em direção ao torcedor que jogou a cerveja, chamando e fazendo gestos para brigar, e ele criou um tumulto com isso. Ou seja, ali está caracterizado no 257, diz que é participar de rixa, conflito ou tumulto durante a partida da prova equivalente, que é justamente o caso concreto. A razão pela qual a Procuradoria pede que se mantenha a decisão do 257, mas aplicando-se no 82, caso ele não tenha sido aplicado, ficando 3 partidas em concreto, e não sendo entendimento de Vossa Excelência, aí se impede que seja ao menos penalizado no 258A, que também está caracterizada a provocação ao público de partida da prova equivalente, pedindo-se a manutenção das 6 partidas com a aplicação do 82, ficando 3 em concreto. É a manifestação da Procuradoria, senhor presidente. Realizada a manifestação pelo doutor Parquet, que eu também acredito que até agora não cumprimentei, mas cumprimento para o procurador-geral do Eugênio Dalmado. E passando, devolvo a palavra ao nobre relator, doutor Arthur, para que profira seu voto. Obrigado, senhor presidente. A alegação de não conhecimento do recurso por deserção arguida pela Procuradoria não merece uma vez que é praxe no TJD que as procurações outorgadas pelas EPDs possam ser utilizadas pelos atletas e membros da comissão técnica para facilitar os trabalhos e diminuir a burocracia. Além disso, podem ser utilizadas durante um ano, devendo ser renovadas em seguida. Portanto, eu conheço o recurso por não haver deserção recursal no presente caso. Senhor presidente, então eu estou analisando primeiro uma preliminar. Perfeito. A voto divergente? Não havendo resultado que proclama. Tá, joia, obrigado. Continuando. No mérito, entendo que a rixa seria uma confusão ou uma reciprocidade de agressões com acréscimo de que deve ser difícil ou impossível conhecer quem agride quem, e não se caracteriza somente com 2 pessoas. Não precisa ter contato corporal, mas necessita ocorrer ao menos arremesso de objetos entre si. No presente caso, não visualizo uma situação de rixa, até porque a súmula deixou de detalhar outras situações, como se houve arremessos ou agressões entre torcedores e o atleta, o que entendo não ter existido. Na minha visão, o atleta, após ser agredido com arremesso de cerveja nas suas costas, após a partida pela torcida adversária, teve um ato de indisciplina em correr em direção ou atrás do torcedor quando estava saindo de quadra, colocando em risco todos os envolvidos no evento. Mas essa situação não causou, a meu ver, transtorno à partida e nem a outros atletas e torcedores, a não ser aguardar a quadra por alguns minutos para que a segurança fizesse o seu trabalho, o que foi exituoso, já que retirou todos para fora do ginásio. Então, esse período de aguardo foi quando já acabou a partida. Destaca-se que o árbitro da partida, arrolado como testemunha da acusação, foi dispensado de sua oitiva na comissão disciplinar. Além disto, o recorrente não tem qualquer reincidência. Entendo que a objetividade da súmula em não relatar nenhum fato extraordinário, como agressões ou atos que prejudicassem, ou atos que demonstrassem que um ato de disciplina causou um tumulto sem maiores reflexos quando a partida já havia sido finalizada. Neste sentido, voto para dar parcial provimento ao recurso, a fim de desclassificar a infração do 257, parágrafo 1º, para o artigo 258 caput, votando pela suspensão do recorrente por 2 partidas em concreto. É como eu voto, senhor presidente. Então, conhece parcialmente, vai no 258 A ou 258? Caput. Não é lá. Sim, mas é o caput do 258, não o caput do 258A, porque o caput Sim, é o 258. 258, assumir qualquer conduta contrária à disciplina. Isso. Perfeito? Tá bom. 2 partidas em concreto. A voto divergente? Sim. Então, vamos lá, doutor Jefferson. Eu vou divergir só na capitulação, né? E peço vênia também
pela própria pena estipulada, veja, eu tenho o entendimento que a conduta do atleta em provocar o público, se insurgir, porque ele se insurgiu, né? Ele teve uma reação de insurgência por um fato ocorrido de um torcedor com os atletas dentro de quadra. Eu não consigo vislumbrar, né, que essa insurgência ela possa ser exteriorizada para a torcida. Ele se insurgiu, ele não gostou da reação da torcida, ele é atleta, ele não é torcedor. Então, a conduta dele de ir lá provocar realmente a torcida, chamar para briga, na minha concepção, é algo totalmente reprovável. Em virtude da gravidade da conduta, eu vou divergir do relator na capitulação, eu vou pelo 258A, e quanto à pena, eu mantenho 3 partidas em concreto. Seriam 6 partidas, sim, pela conduta, porém, utilizando-se do 182, da benesse do 182 em virtude de não haver antecedentes, a minha pena seria 3 partidas em concreto. É como voto. Havendo votos contrários, passo a coletar os votos. Como vota o doutor William? Senhor presidente, só para informar, não foi nem pedido 182, tá? Não foi pedido no recurso. Não, aí eu acato então, o requerimento da Procuradoria na utilização do 182, tendo em vista que não houve um acórdão, tá? E ficou uma confusão aqui, porque o acórdão não seria 12, porque a capitulação diz que é a pena máxima de 10, né? Se ele utilizasse o 182, cairíamos para 5. Então, entende-se que foi utilizado o 182, não foi utilizado e foi só pela gravidade. Seguindo a linha da gravidade, eu mantenho 6 partidas e utilizo o 182 por não haver antecedentes. E aí a pena em concreto, 3. Vamos lá. Como vota o doutor William? Senhor presidente, vou apresentar uma segunda divergência. Melhor. Eu voto com a divergência do Dr. Jefferson em relação à capitulação, por entender que houve sim a conduta do atleta foi de provocar o público, mas aí eu divirjo em relação à dosimetria, levando em conta os bons antecedentes do atleta e aplicando a pena do relator. Então, ficou um voto misto aí de 2 partidas. Divirjo em relação à capitulação, mas acompanho em relação à dosimetria. Como vota o doutor Fernando? Eu voto com o doutor William. Perfeito. Como vota a doutora Gisele? Com o doutor William. Como vota, cumprimentando a doutora Ellen Brum, né? Ela não havia cumprimentado anteriormente, mas ela já participa do segundo processo. Escutando o relatório, podendo proferir voto. Como vota a doutora Ellen? Boa noite, presidente. Boa noite aos demais auditores, advogados, procuradoria. Eu vou acompanhar o relator em razão da precariedade da súmula, das informações da súmula. Perfeito. Então, e como vota doutor Sandro? Eu vou acompanhar a segunda divergência proposta pelo doutor William. Pois bem, o voto já vem posto, mas eu também vou no sentido da segunda divergência e digo mais, é muito grave, né, isso aí. Então, eu aplicaria 2 partidas e a capitulação em concreto, 258, e não vou nem aplicar um 82 se perguntasse, mas assim, ele não tem antecedentes e provocar o público, ele provocou, isso é provocação. Mas ele, claro, por que eu não apeno mais com 3 ou 4 partidas? Exatamente porque ele foi provocado, né? Essa provocação é que faz as 2 partidas. Então, só diferente a capitulação, mas o voto também do doutor Arthur e doutora Ellen viriam no diapasão de 2 partidas. Por maioria de votos, então, fica desclassificado para o 258A, conhece e dá parcial provimento para apenar com 2 partidas em concreto. O resultado que proclamam. Doutor Rafael, agradeço. Perfeito, presidente. Rapidinho, antes de pedir licença para mim. Não precisa corta, né? Não. Eu só queria, presidente, fazer uma menção a um outro processo que nós protocolamos um recurso
ontem, ou hoje pela manhã, salvo engano, do processo 315, e a EPD joga no dia 12, sábado. Nós pedimos efeito suspensivo. Se o presidente puder... Temos até amanhã 5 horas para analisar. Não, tranquilo, só para fazer um destaque mesmo e para não deixar passar, aproveitando que eu já estou aqui. Já está com... Sim, nós designamos o doutor Fernando, mas se já está, amanhã ele analisa. Perfeito. Muito obrigado, presidente. Eu desejo uma boa continuidade a todos os senhores e peço licença para me retirar. Apregou agora nesse ato o item 1 da pauta, recurso 20/2024, auto 271, em que a relatora é a doutora Gisele. Tem a palavra para proferir o relatório. Boa noite a todos. A Procuradoria deste Tribunal de Justiça Desportiva protocolou no dia 27/8/2024 denúncia em face de William Sanches de Almeida, dirigente da EPD Associação Clube Atlético Forense, nos artigos 243C e 243D, parágrafo único do CDJD, após o recebimento do ofício 101 de 2024 da Federação Paranaense de Futebol de Salão. O documento relata que o denunciado extrapolou críticas e liberdade de expressão no grupo oficial do WhatsApp criado pela Federação para interação entre os participantes da Série Bronze, masculina de 2024. Ainda contendo ameaça, a comissão de arbitragem e alguns oficiais da mesma que atuaram em partidas onde a EPD participou. Os crimes constantes do ofício, além de ameaças, instigam violência e promete agressão em caso de os mesmos apontarem em desconformidade do que a EPD espera. Em tais prints da conversa anexados ao ofício, às 16h06, o denunciado envia a mensagem dizendo, abre aspas, e vou deixar de dar, os 4 que apitou contra Capanema e os 4 contra Milionário, se volta a pintar um jogo aqui, vão mandar descer porrada neles. Tô nem aí se é policial e se vão pagar 50 mil de multa. Então, já fica ciente e nunca mais colocam nenhum deles. Às 16h33, o mesmo envia print das súmulas das partidas entre Toledo e Milionário e Toledo e Acá, constando o nome dos 8 árbitros. Às 16h38, o denunciado apaga os prints das súmulas com os nomes dos 8 árbitros, porém não apaga as mensagens anteriores. Antes de tais mensagens serem apagadas, o administrador do grupo as printou. Destaca-se que tal grupo possui 41 dirigentes das EPDs inscritas, a diretoria da federação e a comissão de arbitragem. Em 4/9/2024, a denúncia foi julgada pela segunda comissão disciplinar, onde o denunciado não apresentou defesa. Houve oitivas de testemunhas do senhor Alexandre de Aguiar, o árbitro, e do doutor Eduardo Vargas Neto, representante da federação. O árbitro disse ter conhecimento das ameaças, mas não sabia se tinha acontecido algo, pois apitou algumas partidas do denunciado e nunca teve problema. O representante da federação, que confeccionou o ofício, reafirmou tudo o que ali teria escrito. Disse ainda que as ameaças ocorreram dentro do grupo oficial, que descontentamentos e reclamações acontecem o tempo inteiro, mas que tais ameaças não são comuns e não serão aceitas. E após tais ameaças, o denunciado foi retirado do grupo, que também esclareceu que não sabia se tais ameaças teriam sido compartilhadas. O relator da segunda comissão considerou de antemão que tais ameaças foram proferidas em uma oportunidade, talvez com um sentimento de raiva, descontentamento, uma única vez, e por isso aplicou o artigo 183 do CDJD para que o artigo 243C fora absorvido pelo 243D, parágrafo único do mesmo código. No mesmo entendimento, deixou de aplicar o parágrafo único do 243D, onde a pena pecuniária mínima seria de R$50 mil, por entender incabível a realidade da série bronze, podendo prejudicar substancialmente a EPD. Na dosimetria da pena, entendeu afastado a aplicação do artigo 182 do CDJD por entender que os fatos são graves e o denunciado é reincidente.
Por fim, aplicou pena de 360 dias de suspensão e multa pecuniária de R$ 4.000, com base no artigo 243-B do CBJD. O auditor Ralph Lins abriu divergência votando pela aplicação do artigo 182, reduzindo a pena de 360 dias de suspensão para 180 dias e votando a pena pecuniária em R$ 3.000 em concreto. Por maioria de votos, a segunda comissão decidiu por condenar o denunciado nos artigos no artigo 243-B, com as benesses do 182, e 180 dias de suspensão e R$ 3.000 em multa pecuniária. A Procuradoria interpôs recurso voluntário efetivamente para que seja reformada a decisão da segunda comissão disciplinar, para que o denunciado seja condenado sem as benesses do artigo 182, haja vista a gravidade dos fatos comprovada nos autos. E o condenado também no parágrafo único do artigo 243 do CBJD, é o relatório. Não houve contradições nesse caso, né? Não teve contrarrazões, não teve... Foi devidamente estimado, né, no processo. Na primeira instância teve defesa. Perfeito. Mais alguma discussão no relatório? Não havendo, vamos lá. Só para saber, aqui tem alguém, ou tem um advogado, não tem alguém representando o senhor William? Não? Perfeito. Então, com a palavra, a Procuradoria, que é a recorrente. Obrigado, senhor presidente. Estarei sendo o mais breve possível nesse caso. Basicamente, é afastamento da aplicação do artigo 2. Até em relação à aplicação do parágrafo 1, confesso que, embora tenha sido pedido pelo procurador que fez o recurso, fico em dúvida se essa conversa, por mais que se trate de meio eletrônico, eu acredito que não é bem o que o parágrafo 1 do 283 menciona, não é essa troca de mensagem no grupo da competição, que é justamente o grupo que as equipes têm para conversar com o departamento de produções, tomar conhecimento sobre as informações do campeonato. Eu acredito que a intenção do legislador, para que não é esse tipo, sabe, um dia desse tipo de conversa. Assim, seria uma outra situação em que é uma propagação numa rede social, uma coisa do tipo, aí sim seria um meio eletrônico apto para aplicar para esse é o entendimento, claro que vai ficar com a do vosso silêncio. Mas, em relação ao artigo 182, a Procuradoria tem dúvida alguma que de fato não se aplica. O senhor William, ele foi condenado a apenas 90 dias de suspensão por agressão à arte digital no dia 20 de agosto de 2024, 90 dias de suspensão. Creio até que houve um descumprimento de determinação de justiça esportiva, ele não poderia se manifestar de civil, mas não é objeto de descumprimento. De qualquer forma, há aqui, então, a reincidência. E a gravidade também está demonstrada, pois ele ameaçou os árbitros, divulgou o nome dos árbitros, depois se arrependeu e apagou, mas não prestou qualquer defesa, não prestou qualquer justificativa, então também há a elevada gravidade da conduta, razão pela qual a Procuradoria pede que seja afastada a aplicação do artigo 182, porque também a comissão disciplinar entendeu por maioria por sua aplicação, mas seja condenado, portanto, o senhor William, sujeito de produção, apenas de 360 dias e R$ 6.000, considerando que foram 180 dias e 3.000 concreto pela aplicação do 182. É a manifestação, senhor presidente. Muito obrigado. Realizada a manifestação, não tem a palavra. Pergunto mais uma vez. Existe o defensor do senhor William? Não havendo nenhuma manifestação, então devolvo a palavra à nobre relatora para que profira seu voto. Examinado e analisado os autos de presente recurso, voto como segue. Primeiramente, afasto a aplicabilidade do artigo 182 do CBJD diante das graves provas apresentadas, bem como a recorrência notadamente agressiva do denunciado, ante a sua condenação a 90 dias de suspensão no artigo 254A, parágrafo 3º, pela primeira comissão disciplinar, no dia 20 de 8 de 2024. Por seguinte, tendo em vista que a Procuradoria deixou de recorrer quanto à absorção do artigo 243C
pelo 243D, parágrafo único, ambos do CBJD, deixo de analisá-lo, embora entenda que, no caso em questão, não caberia aplicação do 183. No que se refere à aplicação do parágrafo único do artigo 243D, vejamos. Abre aspas, 243D, parágrafo único. Quando a manifestação for feita por meio da imprensa, rádio, televisão, internet ou qualquer meio eletrônico, ou for praticada dentro ou nas proximidades da praça esportiva em que for realizada a partida, prova o equivalente, o ator poderá sofrer, além da suspensão pelo prazo de 360 a 720 dias, penas de multa entre R$50 mil e R$100 mil. Fecha aspas. Entendo que o mesmo deve ser aplicado, pois a referida ameaça denunciada foi feita por meio eletrônico, via internet, num grupo de WhatsApp oficial da Federação, onde constam as EPDs inscritas, a referida prática esportiva, coordenadores da arbitragem e diretores da Federação. Diz-se que o denunciado deixou claro em sua mensagem aflorada que estava consciente de sua atitude e de sua ameaça, pois ali escreve que não se importaria de pagar a multa de R$50 mil e que mandaria descer porrada se referidos árbitros voltassem a apitar algum jogo do Toledo. Nota-se ainda que meia hora depois ele apagou apenas os prints das súmulas com os nomes dos árbitros ameaçados, mas em momento algum apagou a sua ameaça e nem a mensagem que afirmava que seriam 8 nomes ameaçados. Ou seja, arrependimento em momento algum ocorreu e, claro, restou a sua intenção de intimidação. Saliento que o denunciado, por diversas vezes, mostrou não ter respeito por ninguém, nem por seus colegas do referido grupo, arbitragem, federação, e muito menos aos colegas do clube, o qual o representa. Em primeira instância, não se preocupou em apresentar defesa em face a essa denúncia, como também não se importou com a sua condenação. Portanto, diante da gravidade dos fatos, voto pelo recebimento do recurso, acolhendo e dando provimento total ao recurso, condenando o denunciado no artigo 243D, parágrafo único do CBJD, em 360 dias de suspensão e R$50 mil em multa pecuniária, a serem recolhidos em 5 dias aos cofres da Federação Paranaense, sob pena do artigo 223 do CBJD, é o ponto. Então, conhece do recurso, do mérito, dá provimento, importam? Importam. E, diferente da Procuradoria, que a Procuradoria, na sua manifestação, no seu recurso, pediu que fosse... Que fosse não aplicado o 182, mas que não haveria necessidade da aplicação do parágrafo único. Que gostaria a aplicação, mas, pediu sim, a aplicação do parágrafo único. Perfeito. Voto. Então, conhece do recurso no mérito da total provimento, aplicando o parágrafo único do 243D, não aplicando o 182, apenando, então, com 360 dias de suspensão e R$50 mil. R$50 mil de multa. Pergunta aos nobres pares. Há voto divergente? Doutor Arthur? Doutor Arthur está sem som. Pronto, obrigado. Eu vou acompanhar a Procuradoria para excluir a benesse do 182. Perfeito. E daí ficaria, já que não foi excluído um 182, vamos lá para... Fica com... Em 180 muda para 360 e de 3 mil vai para 6, é isso? Aí que tá, eu não vi se no 3 tem 182. Não. É que ele está... Não, mas eu também... Não, calma aí, Arthur. Doutor Arthur, pode mencionar seu voto novamente? No recurso da Procuradoria, ela pede para ela não aplicação do 182. Do 2. Então, temos que retornar. Então, vamos lá. Então, fica com 6 mil de multa, porque tem que dobrar, então. Porque 3 mil também está aplicado no 182, perfeito? Acho que é isso. É por isso que eu tenho que votar no acordo de primeira instância, na decisão de primeira instância. Deixa eu ver. Com a aplicação do 182, ambos do CBJD. Beleza. Então, tá. Então, ficou com 6 mil, voto divergente, então, é 6 mil e 360 dias, perfeito?
Sim, sim. Mas, ou seja, não aplica o parágrafo primeiro, é isso. Não. Parágrafo único. Perfeito. Não. Havendo votos divergentes, passo a acolher meu vice-presidente, doutor Jefferson. Bom, só para entender, a Procuradoria afastou o 182, manteve o 243D, caput. Em manifestação em plenário. Em petitório, ele pede tudo. Ele fez assim. Caso não, em plenário, talvez não fosse o melhor. Em plenário, a Procuradoria entende o não cabimento do parágrafo único, né? E sim o caput do 243, onde a pena de multa de R$100 a R$100.000, correto? Correto. Correto. Esclarecimento, nada no recurso aqui, eu sempre consigo com projetos nesse sentido, ele menciona em algum momento a aplicação do parágrafo 233D, mas não vejo depois. Ele vem todo ele fala do outro sentido. Se vocês puderem analisar, vejo na discussão dos fatos, ele mencionando de primeiro grau, mas depois não vejo ele mencionar a aplicação do parágrafo único, até para evitar a eventual mobilidade, caso vocês puderem analisar o meu recurso. Eu vejo ele mencionando que se aplica o 172, posteriormente ele repete que deve ser afastado do 172, e até nos pedidos finais ele também menciona tão somente que seja condenado sendo maneira de 172. Então, claro que fica comigo de Vossa Excelência sempre, mas me parece que aqui também o procurador ele não pediu que fosse aplicada em segundo grau. Em primeiro, de fato, na denúncia, se pede Está esclarecido. Mas, Excelência, eu vou pedir vênia à Procuradoria. Mas aqui né? ele pede, eu já não Eu vou pedir vênia à Procuradoria e vou acompanhar a relatora de tópico em virtude da gravidade realmente da conduta, né? E eu, ao contrário do que o nobre procurador, sabe, o respeito que sempre externei a sua pessoa, mas quando o parágrafo nos diz, quando a manifestação for feita por meio da imprensa, rádio, televisão, internet ou qualquer meio eletrônico, eu acho que o WhatsApp está abarcado, sim, pelo parágrafo único. Exatamente. Ou por qualquer meio eletrônico, eu acho que ele está abarcado, sim. Então, dessa forma, eu acompanho em totum o voto da relatora. É só depois de evitar que seja declarado em posição não vejo um recurso sentido, não vejo recurso quanto a não incidência do parágrafo único. Então, isso. Eu queria comentar. Desculpa. Eu analisei o recurso e eu não vi intensidade em aplicar o parágrafo primeiro. Agora, relendo, eu vi que ele inseriu num parágrafo no final, mas, na minha opinião, me parece que nem era a intenção dele no recurso. Ele coloca, acho que lá na página... Ante ao exposto, seja penalizado nos termos do 243D, mas não fala do parágrafo primeiro. Não fala. Se alguém puder me ajudar. Nosso recurso foi justamente pela aplicação do 52, em conversa com o por isso a minha preocupação. Mas, claro, Excelência, sempre eu privo da decisão do Vossa Excelência. É que, na verdade, o pedido está na manifestação da federação. O pedido está na da federação. Ele transcreveu, né? Ele transcreveu, o pedido está no... na realidade, sempre quando faço a crítica, é sempre com um caráter construtivo, né? Ele discorreu todo o recurso, fundando-se na gravidade, trazendo para o parágrafo único, e no final do discurso, do recurso, no próprio dispositivo, ele não deixou claro o que estava pedindo.
bateu somente o pedido, se cingiu à questão da não observância, não utilização do 182. Mas realmente concordo com o procurador a questão de amanhã ou depois ser arguida uma nulidade. Aqui, ó, também deixar tem aplicando parágrafo. Primeiro, no parágrafo do 182. Parágrafo primeiro do 243D. Nos diz parágrafo primeiro. Na verdade, ele falou. Ele se confundiu aqui na DNS do artigo não aplicado. Primeiro, é o parágrafo primeiro do 182. Mas é confuso mesmo. Mas mesmo assim, então, vamos lá no 243D, se eu não... Eu não tenho Perfeito. ainda. Perfeito. Eu vou manter o valor da multa no CAPT. Perfeito. Já que eu não Ele não pediu uma geração da multa, pediu a não aplicação do 182. São do 182, então volta para 6 Não dá para aplicar mais, né? Só dá para aumentar tirando o 82, na minha opinião, né? Respeitando todos. Sim, 182 você vai aplicar, isso faz 6. Eu digo recurso, mas O voto, então, retorna a mim, né? Voto. Eu estava em explicações, né? Não havia terminado. Eu vou... Infelizmente, agora eu vou ter que pedir ver minha relatora. Não, né? a relatora também Pela questão da uma possível nulidade assim ser arguida, né? Eu vou ter que acompanhar, vou ter que, na realidade, atender ao pleito da Procuradoria, né? Com muita dor no coração, né? E que sirva como uma crítica construtiva, à Procuradoria, de que, ao ler o recurso, eu entendi que estava. É exatamente isso. Ele fez uma confusão. Ele traz uma narrativa que nos leva para o parágrafo único. E quando, no pedido, ele se atém única e exclusivamente, tá, à exclusão da benesse do 182. Tá? Eu acho que foi aí que a relatora foi induzida a erro, né? E eu no mesmo sentido. Então, eu acompanho, excluindo o 182, e aí automaticamente são 360 dias e R$6 mil em concreto. Doutora relatora, pede, utilizando do artigo 129, por favor. Então, eu também, obrigada, doutor Jefferson, por ter esclarecido também, eu vou muito cair nesse erro do relatório da Procuradoria, e, pelo fim, eu vou atender o recurso e excluir a aplicação de 182, deixando 360 dias e R$6 mil em concreto do mundo. Perfeito. Então, não temos voto divergente a partir de agora, já que ela se utilizou do artigo 129, o auditor pode usar a palavra 2 vezes sobre a matéria em julgamento. Então, tendo em vista que ela se utilizou do 129, não temos voto divergente. Pergunto, há voto divergente? Não havendo, então é o resultado que proclamo por unanimidade de votos com a exclusão da aplicação do artigo 182 e, então, com a exclusão do artigo 182, a penalidade fica em R$3 mil e 360 dias, então, deferido in toto o pedido da Procuradoria. Existiu algumas vírgulas ali, talvez não a menção total, houve esse leve equívoco e que foi, graças a Deus, aqui já totalmente solucionado. Vamos para o... Sem problema. Agradecemos essa diligência. Perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Realizado isso e todas as explicações de praxe, ainda temos vários... Um só, eu acho. Na verdade, um depois a gente comenta, e o outro, temos aqui o... Quem que é aqui? Do William? É o William teu, né, William? Falta o teu. Apregou nesse ato... Eu vi que entrou uma pauta de início.
Que é algum advogado aí do processo exterior, né? Vinícius Gianesco. Liberar aí. Vinícius, já ocorreu o julgamento de quem? Do primeiro. Maringá? Isso. Já. Perfeito? Já foi julgado, doutor Vinícius. Só acompanhando. Perfeito, então. Então, é muito bem-vindo. Vamos lá? Então, nesse ato apregou o item 3 da pauta, recurso 22/2024, autos 303/2024, em que o relator é o doutor William. Tem a palavra para proferir relatório. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento agora todos os pares, da Procuradoria, pessoa do Procurador-Geral do Denis, senhora secretária, doutora Ana, doutores que se encontram online, advogados e partes presentes. Tratam-se de 2 recursos voluntários, depostos pelo Manuel Ribas Futsal, folhas 80 e 110, e pela Procuradoria de Justiça Esportiva, folhas 121 e 126, em face do acordo proferido pela plena segunda comissão disciplinar, e por unanimidade de votos, condenou a entidade de prática desportiva, Manuel Ribas, nos seguintes termos. Fato 1. Por unanimidade, condenado a pena de multa no valor de R$500 em concreto, infração ao artigo 211 do CBJD. Fato 2, também por unanimidade, condenado a pena de multa no valor de R$800 em concreto, infração ao artigo 213, inciso 3º do CBJD. Fato 3, por unanimidade de votos, condenado a pena de multa no valor de R$800 em concreto, infração ao artigo 213.1 do CBJD. Fato 4, condenado a pena de multa no valor de R$400 em concreto, infração ao artigo 213, inciso 2º do CBJD. Também condenado a pena de uma perda de mando de quadra com observação de afastar a interdição do ginásio da infração, ao artigo 213, parágrafo 1º do CBJD. E, por fim, por unanimidade de votos, condenado a pena de multa no valor de R$400 em concreto, por infração ao artigo 191, 3º do CPJD. A condenação se deu em razão da denúncia formulada pela Procuradoria, decorrência dos seguintes fatos narrados em súmula e também no relatório da cronometrista. Eu tomo liberdade para fazer a leitura da súmula, que eu acredito ser importante até para a compreensão de todos. Relato que após o término do primeiro período de jogo, eu e a árbitro auxiliar fomos até o vestiário da arbitragem, ficando na quadra de jogo a anotadora senhora Ellen Tatiane Protano e a cronometrista senhora Tairine Pereira Cardoso. Quando estávamos saindo do vestiário para retornar à quadra de jogo, pelo corredor que dá acesso também aos outros vestiários, estudante e comandante, fui abordado pelo técnico, senhor Lírio Lewandowski Júnior, da equipe Medianeira Futsal, que me informou que havia torcedores no vestiário de sua equipe. Logo, desci até a quadra de jogo para solicitar que os seguranças fossem até o vestiário verificar o ocorrido. Neste meio tempo, a equipe visitante já estava se retirando do vestiário e adentrando a quadra de jogo. Antes que os seguranças pudessem verificar, novamente o técnico da equipe Medianeira Futsal veio até mim, mostrando uma foto. Foto anexa tirada pela equipe visitante, onde continham 2 balas de arma de fogo que supostamente estavam jogadas frente à porta de seu vestiário. Relatou terem sofrido ameaças por um torcedor, vídeo em anexo tomado pela equipe visitante, que se recusaria a jogar o segundo período enquanto não fosse acionado a polícia militar. Os fatos relatados pelo técnico não foram presenciados pela equipe de arbitragem. Pedimos ao chefe da segurança particular, senhor Sidney Cristiano do Carmo, que fosse até o vestiário verificar se havia algum torcedor, não sendo encontrado ninguém. Após o fato relatado pelo técnico, tentamos várias vezes entrar em contato para acionar a polícia militar, sem êxito. Enquanto ainda tentávamos acionar o policiamento, chamei os técnicos e capitães de cada equipe para expor os fatos, e cheguei à conclusão que poderíamos continuar a partida, juntamente com 6 seguranças privados, conforme o regulamento da competição, que já estavam postados na quadra desde o início do jogo. O intervalo do jogo durou 21 minutos, tendo um atraso para iniciar o segundo período de 6 minutos, devido aos fatos acima relatados. Aos 39 minutos e 51 segundos, a árbitra auxiliar, senhora Leilane Lacerda Sato, paralisou o jogo, tendo em vista que uma torcedora da equipe Manuel Ribas, futsal,
identificada por seu uniforme, foi em direção à área de aquecimento da equipe medianeira futsal, próximo ao alambrado, não respeitando a área isolada, e jogou um líquido amarelo, possivelmente identificado como cerveja, dentro da quadra de jogo, acertando a árbitra auxiliar nas costas e também o jogador de camisa número 13, senhor Anderson Michel de Souza Santos, da equipe medianeira futsal. Após isso, a mesma ainda arremessou um copo descartável e uma garrafa de plástico dentro da quadra, em direção à arbitragem, não atingindo nenhum atleta, membro da comissão ou arbitragem. Junto com a torcedora, uma outra mulher não identificada, estando também próximo ao alambrado, não respeitando a área isolada, diferiu um tapa, acertando as costas do jogador de camisa número 15, senhor Guilherme dos Santos Macedo, da equipe do Medianeiro Futsal. Ambas as mulheres permaneceram gesticulando de maneira agressiva e ríspida, ainda fora da quadra. Nesse momento, solicitamos que os seguranças as retirassem do ginásio de esportes. O jogo esteve paralisado por 2 minutos e reiniciou normalmente após a situação ter sido contida. Relato ainda que, após o término do jogo, um torcedor da equipe Manuel Ribas Futsal, identificado por seu uniforme, e outro homem não identificado adentraram a quadra de jogo, tentando ir em direção à arbitragem e alguns jogadores da equipe medianeira futsal, sendo contidos pelos seguranças e retirados do ginásio. E em relação ao relatório da cronometrista, relato que no vestiário disponibilizado para a equipe visitante possui 3 chuveiros elétricos, mas os mesmos não estavam em condições de uso, pois saía pouquíssima água e também não esquentou. Resignada, a EPD entrou a reforma do acordo, solicitando que tomou todas as medidas cabíveis de prevenção e identificação dos torcedores, requerendo a sua absolvição ou minoração das penalidades impostas. Por sua vez, o recurso da Procuradoria pretende a majoração das penas aplicadas e afastamento do artigo 182 do CBJD ao caso, por ter se tratar de casos de extrema gravidade e por ser infrator incidente. O recurso foi recebido nos efeitos pelos devolutivos suspensivos, conforme a decisão de folha 114. Em síntese, é o relatório do presidente. Em discussão no relatório. Aqui temos, então, ambos são recorrentes e ambos são recorridos, é isso? Perfeito. A exibição de provas? A recepção de provas, doutor Rodrigo. Não, excelente. Obrigado. Não há recepção de provas. Então, tendo em vista que é prazo comum, a Procuradoria deve obrigatoriamente falar primeiro, perfeito? Então, doutor Rodrigo, quem vai falar primeiro é a Procuradoria, tendo em vista que vocês são recorrentes e recorridos. Então, com a palavra, a Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Saúde, colega. Excelência, quanto ao caso, tem que o recurso já, por si só, já demonstra as razões para a reforma. Vossa Excelência tiver a oportunidade de visitar todas as provas da Procuradoria, em especial os vídeos que acompanharam a denúncia, e que demonstram ali a ocorrência por diversas vezes do artigo 213, também a ocorrência do artigo 151. Primeiramente, a Procuradoria entendeu que seria o caso de interdição do ginásio, que tinha o artigo 211, a conduta foi desclassificada pela 213, a Procuradoria entendeu o pós-julgamento que, de fato, se coordenaria melhor no 113, razão pela qual não recorreu dessa desclassificação. Todavia, recorreu da aplicação da multa e do patamar da multa, da aplicação da perda de mão totalmente compartida e da aplicação do artigo 182. Vejamos, excelentes, que a equipe, primeiro de tudo, ela possui 4 incidências específicas no 213, ou seja, dentro desse período de um ano. Por 4 vezes ela já esteve aqui no tribunal por conta da desordem causada por sua torcida. Repito aquilo que já falei na sessão de julgamento, eu participei. É uma bela cidade, Manuel Ribas, a equipe futsal está fazendo um excelente trabalho nos últimos anos, está de fato sendo uma equipe em crescimento no futsal paranaense, tem o nosso reconhecimento por isso, mas infelizmente a torcida não está contribuindo para o time nesse momento, porque são diversas desordens ao longo dos tempos que ocasionaram nessa situação. A primeira infração, a ameaça, ela é caracterizada tanto pelo relato, quanto pelas provas produzidas em sessão de julgamento, e especialmente pelo vídeo, que demonstra a ameaça feita, quais são as palavras ditas, que tinha uma bala para cada um. Reforça, excelências, que a partida, no intervalo, estava 1-0 para a equipe visitante, e se encerrou 4-1 para a equipe mandante. Inclusive, o treinador da equipe
mencionou que a situação pode sim ter ocasionado, né, um abalo psicológico dos atletas, e todos relatavam que, por ter família, sentiam ali a quadra naquele momento. Claro que nós nunca vamos saber se de fato foi isso. Mas o fato é que houve a ameaça, sim, e a pena de imposto de R$400, ela é uma pena, claro que a equipe que recorreu também, ela vai mencionar que é um valor significativo para a equipe, mas, infelizmente, para a gravidade do caso, não é um pouco valor significativo. Pelo contrário, todos os valores aplicados são em relação aqui, já vou retornar para o concurso da Procuradoria, mas em relação ao 191, que a equipe recorre, eles estão mais caracterizados tanto pelo depoimento da árbitra, da promotrista, da FPFS na sessão de julgamento, quanto pelo próprio relatório dela, que demonstra que ali os chuveiros, apesar de ter 3 chuveiros, estavam saindo pouca água e não estava saindo água quente, com o regulamento. Portanto, não há de se falar, repito, não houve recurso da Procuradoria contra o 191, mas houve recurso da equipe, então não há de se falar aqui em absolução quanto ao 191, feliz. Quanto aos demais pontos, foram diversos arremessos de líquidos, copos e garrafas, em diversos momentos, a demonstrar que houve uma falha na prevenção e repressão do que ocorreu naquele ginásio do Patítico Dia. Ainda que posteriormente tenha sido apresentado o boletim de ocorrência, o fato é, excelência, que na data do evento nada foi feito. Pelo contrário, diversas vezes, torcedores puderam, um torcedor que seria o secretário de esportes da cidade, conseguiu acessar o vestiário, por essas ameaças, já demonstrando a falha na segurança. Posteriormente, uma torcedora conseguiu agredir um atleta, conseguiram agredir também a árbitra do limite do líquido. Tudo isso, excelência, devidamente comprovado com as provas, o relato não somente o relato das árbitras e da cronometrista, mas também com as provas dos filhos, que demonstram a agressão, demonstram arremesso, demonstram as ameaças. Portanto, excelência, com a devida vênia, não há que se falar aqui pela gravidade dos fatos, que já estou demonstrado tanto é que a equipe perdeu um mando de campo. Pela reincidência, não há que se falar na aplicação do 182. Isso é o primeiro ponto. Podendo ser reformada a decisão para que se afaste do artigo 182. No mais, excelência, o caso pede a maturação, pois, embora tenha constado no acordo que não houve ameaça significativa de dar pista aos atletas, o vídeo juntado no inicial demonstra que um atleta foi de fato agredido. Ou seja, houve sim a ameaça. Tanto é que um atleta superou a ameaça e foi de fato agredido. Além das ameaças, teve de fato a agressão. Assim, considerando todos os antecedentes específicos, considerando a gravidade do caso, a multa de patamar de R$2.400 por 213, nas diversas infrações ocasionadas, ela se mostra insuficiente no caso concreto. Lembro que a multa do 191 por R$400, a razão pela qual totalizou R$2.800. Mas pelo 213, o total, que é aqui o objeto de recurso da Procuradoria, totalizou R$2.400 e uma perda de mão. Assim, excelência, pede-se que seja provido o recurso, considerando tudo o que mencionaram, considerando todas as provas já relacionadas aos autos, produzidos pela Procuradoria, vídeos, depoimentos das árbitras, depoimentos do técnico de adversária, para que isso seja majorado, os valores aplicados em cada infração. Também, excelência, que seja majorado para pelo menos 3 partidas, evidente, com o portão fechado, nos termos do regulamento da competição, e para todo caso, seja ao menos afastada aqui a aplicação do 183. É a manifestação de que o presidente devolve a palavra. Realizada a manifestação pela Procuradoria, passo a palavra ao nobre defensor da equipe, doutor Rodrigo. Tem a palavra. Obrigado, excelência. Queria começar cumprimentando aí os nobres auditores, né, o nobre procurador, dizer que é uma honra estar na presença dos senhores aqui, pela primeira vez nessa comissão. Sem mais delongas, excelência, já pelo adiantado da hora, né, excelência, conforme foi amplamente rebatido, tanto na defesa, em sede
de primeiro grau junto à primeira comissão disciplinar, quanto no recurso apresentado, em nenhum momento a EPD recorrente, ela nega a ocorrência dos fatos, salvo com relação à agressão do torcedor, uma vez que se verificar o vídeo juntado, né, na denúncia, é possível verificar que a torcedora acabou escorregando ali no degrau e caindo por cima do jogador, então não se verifica ali um dolo dela na agressão do jogador, e com relação à existência das munições junto ao vestiário da EPD visitante, já que não foi produzida nenhuma prova nesse sentido, né? Que as fotografias juntadas não foram corroboradas, o vídeo juntado pela própria EPD visitante não conseguiu colaborar, em que pese as declarações do técnico de que teria avisado, entregue as munições, que a arbitragem teria pedido para ele entregar as munições, a equipe de segurança, as árbitras negaram que deram essa informação à equipe técnica da EPD visitante. Não foi produzida nenhuma prova de que essas munições efetivamente foram entregues aos seguranças, ou seja, essas munições em nenhum momento apareceram, né? Então, diante disso, a primeira comissão entendeu que realmente não teria essa agravante da existência das munições, apesar de que em nenhum momento a EPD recorrente nega excelências com relação às ameaças proferidas, não pelo secretário de esportes, como foi informado pelo nobre procurador, uma vez que, inclusive, o secretário de esporte está aqui junto comigo, aqui, que é o Marlon, né? Ele é atleta da equipe, inclusive, um atleta de uma conduta ímpar, e sim um funcionário, tá? da Secretaria de Esportes, no qual já foi punido, porém o cargo dele é de mando do prefeito, então quem toma a escolha de demiti-lo ou não é o prefeito, porém, foi assim que foi imediatamente identificado, foi imediatamente tomadas providências com relação à elaboração do boletim de ocorrência. Inclusive, excelências, nosso recurso, ele vai diretamente nesse ponto, tá? A única alegação que a gente tem, né, da EPD, é com relação às medidas efetivamente tomadas pela EPD recorrente para punir esses torcedores. Inclusive, num julgamento anterior, onde o meu nobre colega foi o defensor da equipe, foi repassado para ele que se o torcedor infrator fosse identificado, foi numa situação de um cone que teria sido atirado na quadra, inclusive não atingiu nenhum jogador, ou a equipe de arbitragem, mas se o torcedor fosse identificado e notificado com relação a esse fato, já seria suficiente para que aplicasse o parágrafo 3º do artigo 213, excelências. Então, diante dessa informação passada pela própria comissão, junto à EPD, na primeira oportunidade em que os torcedores infratores foram identificados, eles foram efetivamente notificados pela EPD, eles foram efetivamente excluídos de participarem de qualquer jogo onde a EPD seja a mandante no ginásio, sendo inclusive colocado o nome deles em edital na porta do ginásio, onde eles não vão poder entrar. O presidente que tomou conhecimento e vai saber, que sabe quem são essas pessoas, vai estar lá, o presidente da equipe vai estar lá na porta do ginásio, impedindo que essas pessoas adentrem ao ginásio, seja quem for, trabalhando na Secretaria de Esporte ou não. O boletim de ocorrência com relação ao infrator, ao torcedor que invadiu o vestiário da equipe visitante, foi elaborado na primeira oportunidade, uma vez que no domingo a gente só tinha informações vagas de quem seria efetivamente o torcedor que teria invadido o vestiário, o que só foi confirmado na segunda-feira, quando esse torcedor veio até o escritório desse Causídio, que aqui está fazendo essa defesa, e onde ele confessou, né, arrependido que teria cometido esses atos embriagado. No mesmo momento, eu compareci à delegacia de polícia, efetivamos o boletim de ocorrência, o qual só pôde ser assinado na terça-feira, porque o presidente, que teria que assinar o boletim de ocorrência, ele faz motorista de caminhão e não estava na segunda-feira. Na terça-feira, no primeiro horário da manhã, compareceu até a delegacia e assinou o boletim de ocorrência. Com relação aos torcedores que invadiram a quadra, excelências, esses foram identificados também na segunda-feira. A partir do momento que foram identificados, foram efetivamente notificados e foram proibidos, também serão proibidos de adentrar a quadra esportiva para participar como torcedores quando o Manuel Ribas a equipe de Manuel Ribas for mandante. A torcedora que atirou o líquido na quadra, que acabou acertando a juíza e jogou o copo,
também foi identificado, e essa, excelência, foi imediatamente retirada da quadra pelo presidente, conforme foi relatado pela árbitra no momento do seu depoimento, aqui no momento da sua oitiva no julgamento junto à primeira comissão. Então, a juíza confirmou que essa torcedora na hora foi retirada pelo presidente, ela foi retirada e foi colocada para fora de quadra, foi notificada e também não vai poder participar. Então, assim, o que eu gostaria de frisar é que a todo momento a Procuradoria ela quer colocar que Mano Ribas teria que ter tomado medidas como entregue esses torcedores à autoridade policial. Contudo, excelência, eu comprovei, né, a gente comprovou no julgamento, que Mano Ribas, infelizmente, não consta com uma delegacia 24 horas. Mano Ribas é uma cidade de 12 mil habitantes, uma cidade pequena, onde a polícia trabalha em regime de plantão, possui única e exclusivamente uma viatura para atender um município que, apesar com pouca população, é muito grande, extensão territorial, com uma área rural muito grande, e no momento do ocorrido, a viatura não estava presente na cidade, aqui dentro da cidade, estava no interior do município, o que foi, inclusive, comprovado pelo depoimento do técnico da equipe visitante, que falou que, por mais oportunidade, eles ligaram diversas vezes para a Polícia Militar para que comparecesse ao ginásio, e a Polícia Militar não compareceu ao ginásio. A diretoria da EPD recorrente também fez várias ligações e a equipe da Polícia Militar não compareceu ao ginásio. A equipe da arbitragem também falou no seu depoimento que ligou diversas vezes para a Polícia Militar e a Polícia Militar não compareceu ao ginásio. Então, excelências, eu penso que a EPD recorrente não pode ser punida por um defeito, por uma situação que é o Estado que é responsável pela falta de policiamento. Se só tem uma viatura, não é culpa da EPD, né? A culpa tem que recair sobre o Estado que não está dando aí o suporte necessário. A equipe, dentro daquilo que era possível fazer no momento, fez. Retirou a torcedora que agrediu ali, que teria desferido o copo dentro da quadra, no momento em que ela fez isso. O torcedor que supostamente ameaçou ali, supostamente não, que ameaçou mesmo a equipe visitante no vestiário, ele se retirou do local, ele não foi encontrado mais depois, que até o final do jogo a equipe EPD recorrente nem tinha conhecimento de quem seria esse torcedor, tá? Que, conforme já narrado, usou da sua função como funcionário e ludibriou o segurança, acabou adentrando na área ali, dizendo que ia pegar alguns equipamentos e tal, e acabou ludibriando o segurança, acabou adentrando numa área onde ele não deveria entrar. E com relação aos outros torcedores que invadiram a quadra, foi no final da partida. E eles foram, pode-se verificar no vídeo, eles foram imediatamente retirados pelo próprio presidente. E ali pelos jogadores foi retirado da quadra, e depois, posteriormente, assim que reconhecidos pelo nome, foram notificados que não vão participar mais. Então, excelências, ademais disso, a associação está tomando todas as medidas agora, onde essa equipe jurídica foi procurada, né, para que essas situações não voltassem a ocorrer. A gente está fazendo todo um trabalho de conscientização e educação dos torcedores. Vai ser alugado 2 data show, que vai rodar as informações durante todos os jogos da equipe sobre a proibição de arremessar objetos na quadra, sobre a invasão de quadra, sobre que não é permitido adentrar a quadra pelos torcedores para tirar foto com os jogadores da equipe, até todos os jogadores da equipe visitante terem se retirado da quadra. Vai ser colocado em todas as redes sociais da associação, né, da EPD, vai ser falado no alto-falante no ginásio. Então, excelência, eu peço que Vossas Excelências realmente entendam que a situação da nossa equipe, né, somos uma cidade pequena, eventualmente tem alguns torcedores um pouco exaltados, ignorantes, né, que não sabem que isso prejudica a equipe, que prejudica os outros torcedores, familiares, que vão lá para assistir o jogo, né, ali para se divertir, e acabam tomando esse tipo de atitude. Como eu já disse no outro julgamento, a equipe, apesar de estar classificada em primeiro na prata para a segunda fase, é uma equipe pequena que depende exclusivamente de patrocínios e dos ingressos que são cobrados com o jogo. Então, infelizmente, se esse jogo não puder ocorrer em Mano Ribas com os portões abertos e a torcida participar, provavelmente vai acarretar num furo aí no caixa
do time que pode acarretar até no fim do time, sabe? Para fechar a folha de pagamento, até com o bar do time. Então, humildemente, essa EPD, assim como fez no julgamento da primeira fase, eu sei que Vossa Excelência tem que aplicar a lei, né? A lei está aqui para ser aplicada, porém, talvez a gravidade desses fatos podem acarretar no fim da equipe, né? Então, eu peço que a decisão seja reformada, no sentido de que o entendimento da EPD recorrente é que todas as medidas que lhe eram cabíveis e lhe eram possíveis após a ocorrência dos fatos foram tomadas, usando por base, né, o parágrafo 3º do artigo 213, principalmente na parte final do artigo 213, que é bem claro em dizer que exime a entidade de responsabilidade, sendo também admissíveis outros meios de provas suficientes para demonstrar a inexistência de responsabilidade. Então, esses meios de provas que tinha a EPD recorrente no momento, seria ali a notificação, uma vez que a equipe policial não pôde estar presente ali ao final da partida, assim como os torcedores, salvo a torcedora que foi retirada pelo presidente, os outros torcedores infratores não foram imediatamente identificados pela diretoria da EPD, então não puderam ser penalizados, talvez até com boletim de ocorrência, até porque, por orientação até da equipe jurídica, não se vislumbrou ali um crime cometido por eles, porque não seria possível ser feito um boletim de ocorrência. Onde se vislumbrou o crime de ameaça ali, as outras partes, né, e a invasão ali, a invasão propriamente dita de uma área destinada aos atletas, que seria o vestiário, foi imediatamente feito o boletim de ocorrência contra o torcedor infrator. E com relação, finalmente, à situação dos chuveiros, Excelência, conforme dito tanto na defesa quanto no recurso, o Manoel Ribas sofre com a falta d'água. O Manoel Ribas ele não é composto por um tratamento de água de rios, e simples e exclusivamente por poços artesianos, que são tocados a energia elétrica. E diante da falta de energia elétrica que ocorreu na sexta-feira aqui, comprometeu todo o abastecimento de água na cidade. E acabou, infelizmente, quando acontece isso, entra ar nos encanamentos, e entrando ar nos encanamentos, alguns lugares acabam ficando sem água. E não foi, e aconteceu que também o vestiário da equipe recorrente também estava sem água. Naquele dia, infelizmente, por fatos alheios à vontade aí da equipe recorrente, não pôde ter água ali no vestiário da equipe visitante, o que já foi sanado, colocamos os encanamentos mais grossos ali, né, a falta de não esquentar água foi pela falta de pressão mesmo. Então, todos esses problemas já foram sanados pela diretoria, para que isso não venha a ocorrer novamente. Então, Excelência, eu peço de coração aberto mesmo, que Vossa Excelência aí reforme essa decisão, né, mantendo esse efeito suspensivo, e que a gente possa ter esses jogos de portões abertos aqui em Manoel Ribas no sábado, para que a gente possa arrecadar com a torcida, para que a gente possa educar essa torcida, né? A torcida não, né? Porque não foi todos que fizeram, mas esses torcedores mais exaltados, para que essas situações não voltem a ocorrer, ainda mais diante da iminência do nosso time ir para a Série Ouro no ano que vem. Era o que continha, Excelência, e agradeço mais uma vez aí ter deixado eu participar da sessão. Muito obrigado. Senhor presidente, se me permite uma breve retificação sobre o que eu falei, não é sobre o julgamento, apenas para dizer se vale a oportunidade, eu falei que se vale, na verdade, então, funcionário da secretaria, que responde aos amigos, esperando a manifestação feita anteriormente. Somente isso, senhor presidente. Obrigado. Perfeito. Então, nada a mais a acrescentar. Devolvo a palavra ao nobre relator para proferir seu voto. Presidente, cumprimento tanto a Procuradoria quanto ao defensor as manifestações postas. Tudo, no meu entendimento, estou negando o provimento a ambos os recursos, pelos seguintes motivos. Tendo que as razões de decidir adotadas pela segunda comissão disciplinar, também a dosimetria da pena aplicada, elas não merecem reparo, são devidamente fundamentadas e adotam critérios dentro da razoabilidade e proporcionalidade. Entendo que, no caso,
Até reconheço que houve, sim, medidas que a equipe vem tomando nessa partida em específico, mas que não serviram para afastar por completo as penalidades, mas sim para mitigar. E isso ela foi devidamente considerada no voto trazido ali pela segunda comissão disciplinar. E aí, no tocante ao recurso da equipe do Manuel Ribas, quanto à identificação e retirada dos torcedores infratores, além isso na verdade, isso que eu já mencionei, mas em relação à identificação, no meu entendimento, é que a previsão do artigo 213, parágrafo 3º, ele exige que, além da identificação, deve a equipe levar a conhecimento da autoridade policial, o que não foi feito na totalidade dos torcedores identificados. A única situação em que a equipe lavrou efetivamente o boletim de ocorrência e reportou os fatos à autoridade policial foi em relação à denúncia enquadrada no artigo 211, e que, nesse caso, nesse artigo, ele não é motivo para que se desconstitua a infração. Em relação aos fatos em curso no artigo 213, não pode ser acolhida também a alegação contida nas ações recursais e também agora sai de manifestação, que os boletins de ocorrência eles não foram lavrados em razão da EPD não ter vislumbrado o cometimento de crime. Uma vez tendo sido esses fatos constatados, caberia sim o dever da equipe em reportar esses fatos à autoridade policial, sendo esta a autoridade policial competente para definir a existência ou não de crime e tomar as medidas cabíveis. E para que se esclareça, né, nesse caso, as condutas praticadas pelos torcedores, tumulto, e até a prática ou incitação à violência, invasão do local restrito aos competidores ou aos árbitros e seus auxiliares em eventos esportivos, ele é sim caracterizado como crime conforme a previsão do artigo 201 da Lei 14.597 de 2023, mais conhecido como Lei Geral do Esporte. E por fim, no que se refere à infração do artigo 191º, acerca do mau funcionamento dos chuveiros, em que pese as alegações da recorrente de que faltou água na cidade e que entrou ar pelos canos, não vislumbrei nenhuma prova juntada nesse sentido, então não podendo considerar a alegação trazida. Então, em relação ao recurso da equipe do Manuel Ribas, estou negando o provimento ao recurso. E também em relação ao recurso da Procuradoria, conforme já fundamentado, no meu entendimento que as razões de decidir e a dosimetria da pena, elas estão aplicadas de forma condizente com os fatos narrados, não podendo se acolher o pedido de majoração das multas. De igual modo, também entende como correta a aplicação do artigo 182 ao caso, vez que pese reincidente a equipe, os fatos não se enquadram como de extrema gravidade, justamente pelas medidas que foram tomadas pela EPD no sentido de mitigar os prejuízos, especialmente a atuação dos seguranças em retirar os torcedores do ginásio e também, ao final, agirem de modo rápido para que nada mais de grave ocorresse. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu estou negando o provimento a ambos os recursos, mantendo a decisão da comissão disciplinar. Como ponto. Então, conhece os recursos, no método nega o provimento a ambos os recursos. Há divergente? Pois bem, também não há, mas antes, só ratificando toda a manifestação do outro relator, parabenizar vi aqui que a Lavra, o doutor Rodrigo, várias notificações, e doutor Rodrigo, que bom que o arquiteto colocou o senhor aí no Manuel Ribas, porque nossa jurisprudência é muito mais pesada. E diante de todas as notificações, ele possibilitou-se, e isso comoveu também a comissão de reduções do apontamento, pois todos os julgamentos sempre é bem maior. Todas as penalidades são maiores. Essas estão reduzidas em relação à nossa jurisprudência, por isso peço também aos senhores que visualizem isso lá futuramente, que se juntar nessa jurisprudência não é a casa nesse sentido, certo? Não é sentido, exatamente porque esse processo traz essa peculiaridade de ter notificado todos, através do escritório, não através da autoridade policial, mas sim demonstrou aos infratores que o clube está diligente, pelo menos nesse primeiro momento. É administrativo,
tem a condição definitiva, que eu entendo que eles tomaram uma certa atitude, mas não está cumprido, né, o parágrafo 3º do 213, um totum igual ao nobre relator. Mas, mais uma vez, parabenizar ao nobre defensor, que, durante o processo, demonstrou que a Manuel Ribas está preocupado, sim, em atuar. E só por isso não teve majorações das penas aqui. Então, é o resultado do proclamo por unanimidade. Queria agradecer todos os pares aí presentes. Quanto ao item, certo? Perfeito, doutor Rodrigo? Eu agradeço, excelência. Muito obrigado, viu? Um abraço para vocês e tudo de bom. Tem que desbastar mais a pedra aí, Manuel Ribas, os torcedores do Manuel Ribas. Vamos Agradeço. fazer. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Vamos lá. Em relação ao outro, temos, então, um pedido de adiamento, né, doutora Ellen? E isso, acho que já estava no grupo, que foi deferido, e só para manifestar que não tem prejuízo algum mesmo, pois o efeito suspensivo, até para que fique gravado, foi deferido, que ele foi apenado de 60 dias, naquilo que exceder os 15. Então, ele tem que cumprir os 15, aquela suspensão provisória da lei que elegue, no que exceder, ou seja, os 45 é que serão suspensos, e que ficarão suspensos, eu acredito que a partir ainda da semana que vem, do julgamento que terça ou quarta? Na quarta. Então, na quarta-feira, até lá, se tiver jogo, e tem jogo no final de semana, vai estar suspenso, então, ainda. Então, mostrando que não tem efetivamente qualquer prejuízo no nosso julgamento, pelo contrário, né? Mostra que ela podia talvez até tentar uma submissão ou alguma coisa mostrando efetivamente a enfermidade da nobre defensora da advogada. Perfeito? Agradecer também a presença do doutor Haroldo, presidente da comissão, que se encontra presente aí, participando da comissão, certo? Participando aqui só como ouvinte. Agradecendo a todos os demais presentes, não havendo mais nada a deliberar, agradecendo essa pauta e cumprindo essa pauta em 2 horas exatas aí, todos esses processos. Agradeço os nobres pares. Dou por encerrada a sessão, podemos parar a gravação.